Quando a gente fala de curatela, ainda tem essa confusão terminológica inicial aí que é bastante comum. E aí a gente fica se perguntando por que, que ela é tão comum assim. Talvez por desconhecimento, talvez pela questão da palavra interdição já existia há muito mais tempo, enfim. Mas por que, que houve essa mudança? Né? Por que, que tem essa questão hoje de existir essa dúvida entre interdição ou curatela? O nosso Código Civil ele é datado de 10 de janeiro de 2002. E o nosso Código de Processo Civil ele é datado de 16 de março de 2015. Esses dois estatutos, eles são anteriores ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é de 6 de julho de 2015. Por que eu estou mencionando essas três legislações? Porque quando a pessoa se depara com essa questão da curatela, em alguns deles ela vai encontrar a nomenclatura interdição, e o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é esse regramento muito recente, né, digamos assim, ele trouxe algumas inovações com relação à curatela. E uma delas é com relação à terminologia mesmo, onde se busca que essa nomenclatura interdição ela não seja mais utilizada, porque ela traz com ela um peso muito significativo. Né? Eu sempre falo isso quando a gente tem a possibilidade de discutir o tema. Quando você fala tal coisa está interditada, uma das cenas muito comuns de vir à nossa mente sabe aquela cena de filme onde o policial passa aquela faixa amarela e dali para trás ninguém vai mais, dali para frente ninguém entra, está interditado. Então ela traz essa coisa um pouco ruim, né? Porque a impressão que dá é que aquela pessoa ela não vai poder fazer mais nada, ela não vai poder caminhar por si própria, ela não vai poder escolher por si própria. Então, essa coisa de você dizer hoje em dia interdição, você está indo no sentido contrário ao que a Lei Brasileira de Inclusão traz como uma das questões que a sociedade no mundo tem que perseguir. Né? Aqui no Brasil, por conta dessa legislação, mas no mundo todo, a gente tem que pensar que a interdição ela vai, ao longo do tempo, saindo de cena e ficando a palavra curatela mesmo. Então, mas a terminologia processual ainda é processo de interdição. Então, isso tem uma confusão terminológica muito grande. As pessoas ainda costumam se referir a esse processo como um processo de interdição mesmo. Está errado, está certo? Pela nomenclatura legislativa, o correto é a gente começar a usar cada vez mais a terminologia curatela. Mas como ela ainda tem uma previsibilidade legal que por leis que estão vigentes no país, então eu não posso dizer que ela está errada, né? Mas buscar um conhecimento maior, porque quando a gente fala de curatela, a gente não fala de interditado, a gente fala de curatelado. São termos diferentes. Né? Antigamente se falava interditado, hoje é curatelado. O curador já é um nome que já existia, mesmo quando eu falo de interdição. Então ele continua. Né? Então é difícil dizer está certo, está errado, mas é buscar se aprimorar aí ao longo do tempo. Essa lei tem 5 anos, porque ela é de julho de 2015, né? Então ela é muito menina ainda, ela é muito recente, mas buscar aí, com o longo do tempo, começar a usar a nomenclatura, digamos assim, mais dentro daquilo que o ordenamento mundial considera como mais correto, no sentido de uma proteção maior, de uma inclusão maior, né? É mais nesse sentido mesmo.